Bom, vamos voltar a falar aqui a respeito de política. Nós falávamos há pouco sobre a gestão, a crise na saúde na cidade de Teresina. Vamos falar agora sobre política e a pré-candidatura de Doutor Pessoa. Bom, eu apurei hoje com fontes, Sávia e Paula, que um grupo de aliados de Doutor Pessoa, grupo próximo, colocou o mês de janeiro, esse mês agora de janeiro, como um mês importante para discutir a pré-candidatura à reeleição de Doutor Pessoa. A avaliação de algumas pessoas próximas do prefeito é de que ele teria que fazer uma reorganização da gestão, recuperar a popularidade e ter uma candidatura competitiva. O que eles querem demonstrar para o prefeito é que não há tempo suficiente para todo esse processo em 2024. E o grupo já pensaria em um novo caminho e quer dialogar com o prefeito numa conversa ao longo dos dias sobre essa avaliação de que haja essa recolocação. E aí surgem cenários, possibilidades. O mais claro para parte desse grupo seria uma aproximação com o grupo ligado a Silvio Mendes. E aí, doutor Pessoa, a discussão seria, doutor Pessoa participaria como desse processo? De que maneira? O fato é que essa conversa já estaria sendo programada de avaliação dos grupos políticos ligados a doutor Pessoa sobre candidatura competitiva, futuro competitivo para esse grupo político. E aí eu escuto vocês sobre o tema. De fato, a prefeitura tem que organizar a casa. Sem organizar a casa, não há como ir para uma candidatura competitiva. Primeiro, quero saber quem é essa fonte muito boa, porque casa muito com a informação que a gente tem de que o deputado estadual, superintendente da saúde, João Alencar, poderia, ocorrendo a federação, ser aí o candidato a vice-prefeito de Silvio Mendes. E para isso, naturalmente, até para ter esse apoio da prefeitura no sentido de uma estrutura, porque é um palácio, tem aí toda uma capilaridade em torno da cidade, o prefeito não disputaria. Agora, ontem eu falei com uma fonte próxima ao prefeito doutor Pessoa e a fonte me disse, Sávia, não existe plano B, doutor Pessoa é candidato, há até uma dificuldade em conversar com ele, porque naturalmente é o prefeito. Você vai dizer para o prefeito, olha, você não vai disputar a reeleição, não tem condições, até porque o próprio prefeito argumenta que não acredita nas pesquisas que são apresentadas para ele. Então, ele tem essa visão. Inclusive, ontem, nessa reunião, foi se falado também na possibilidade de nomes ali para vice, já teriam nomes que seriam uma surpresa, que poderiam somar na chapa. Então, essa era a discussão ontem. Não sei se também decorrente do próprio clima da vitória em terem esvaziado a sessão extraordinária, a vitória que eu coloco entre aspas, dentro dessa visão desse grupo, porque esse era o objetivo. Então, existe uma divisão muito grande. A divisão é o prefeito e os mais próximos a ele não querem, naturalmente, a desistência da candidatura, mas um grupo que se torna cada vez maior, vocaliza a necessidade de se unir, talvez aí a um outro grupo, como você citou muito bem, Joelson, que teria mais perspectivas de sucesso nas urnas. E aí, Paula, tem um outro fator que pesa bastante dentro do cenário. A Federação Progressistas Republicanos, que é dado como certo em nível nacional e, portanto, vai afetar alianças em todas as cidades do Brasil, republicanos e progressistas. E agora, já está tão avançado que já tem até data da consolidação, que seria fevereiro, já agora o segundo mês do ano de 2024. E eles já debatem a possibilidade de uma aproximação com a União Brasil dentro dessa mesma federação. Paula. Joelson, o prefeito e o grupo dele têm reiterado de que há um acordo firmado em Brasília com o presidente nacional do Republicanos, Marco Pereira, de que o partido fica com o prefeito até depois das eleições municipais. Ele teria essa legenda para disputar a reeleição aqui em Teresina. Mas a gente sabe que a federação, ela é algo que vem de cima para baixo. Ela se impõe, né? De Brasília aos outros municípios também, porque há um objetivo, né, de manter essa hegemonia dos partidos de centro nas presidências da Câmara, do Senado também. Então, quando essa federação se consolidar, tendo ou não o prefeito de fato essa garantia de disputar a reeleição no Republicanos, essa conversa, esse diálogo e aproximação com os partidos progressistas e União Brasil, que também defendem que tenha a maioria, né, para comandar essa federação aqui no Piauí e em Teresina e, portanto, seguir com a pré-candidatura de Silvio Mendes, é um diálogo que, inevitavelmente, ele terá que acontecer. Só um acréscimo, porque você falou assim, Paula, se não, quando? Depende, porque se você conversa com o deputado federal João Alencar, ele diz que não vai ter federação, hipótese nenhuma, que ele tem
fontes em Brasília que asseguram que não vai ter federação. Que não vai ter? Não vai ter. Ele hoje está no PV e o comando do Republicanos está, de certa forma, empenhado para ele. Oficialmente ele não assumiu, mas ele indicou todos os outros nomes, exceto a presidência que está com Jeová Alencar. Mas quando se fala com os progressistas, a conversa parece ser outra, né, Paula? Inclusive, a Paula conversou com a Aloísio Sampaio, presidente do Progressistas em Teresina, que falou a respeito do assunto. Essa federação ela só não aconteceu em dezembro porque houve o interesse de um outro partido, que é a União Brasil, de também fazer parte dela. Então, já está bem avançado para se fazer a federação entre o progressista e o republicano e deve acontecer isso até fevereiro. E estamos aguardando, pelo que a gente foi informado, a possibilidade da federação ser entre 3 partidos. Mas o que eu sei é que está mais avançado entre o republicano e o progressista. Aloísio Sampaio também analisou que, caso a federação se consolide, o grupo do prefeito terá que buscar alternativa. Eu sempre fui um defensor, Paula, de uma quantidade menor de partidos no Brasil. Então, eu sou a favor que se diminua bruscamente essa quantidade. Nós temos aí, no Brasil, tínhamos em média de 40 partidos, hoje nós estamos já diminuímos e com a federação acho que vão ficar 15 partidos ou até um pouco menos. Então, eu acho isso importante para a democracia. E com relação ao nosso lado, sai fortalecido, porque nós acreditamos na nossa liderança da oposição e acho que o grupo da prefeitura que vai ter que buscar alternativas. Eu acredito que com a consolidação da federação entre os republicanos e o progressista, o Partido Republicano fica na oposição. Paula e Sávia, bom, a fala clara do presidente da sigla, o Republicanos pode oferecer abrigo ao prefeito no cenário atual, mas uma vez consolidada a federação, novos problemas surgem para o grupo do prefeito. Geralmente a gente vê a federação, quando os partidos não estão ali alinhados, é uma disputa de forças que leva em consideração cadeiras no Congresso, no Senado, na Câmara Federal, na Câmara Municipal também. E aqui em Teresina, pelas contas feitas pelo vereador Aloísio, esse comando da federação fica com esse grupo do Progressistas e do União Brasil, que tem uma bancada na Câmara Municipal, tem o senador Ciro Nogueira também, que é um dos articuladores dessa federação. Com um critério tão objetivo, parece que fica claro que o Progressistas venceria essa queda de braço. Né? Para o grupo da oposição, essa federação fica no comando deles. Sabe? Não, é um fato, né? Quem tem mais cadeiras é o critério para comandar a federação, é o Progressistas. E assim, ocorrendo a federação, naturalmente o prefeito conseguindo as condições para disputar a eleição, vai ter que buscar um outro partido. Uma das possibilidades é o PRD, que é o antigo Patriota, mudou de nome, é o partido que está no grupo do vereador Marquinhos Costa e Bruno Vilarinho, é uma das possibilidades aventadas para essa filiação do prefeito. Tem quem defenda que ele se filie ao PL, o Partido Liberal, mas o fato do PL ser o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro é uma questão que se coloca, porque a gente viu a popularidade do presidente Lula na última eleição, acho que Piauí foi o estado em que ele teve maior votação, então isso terminaria prejudicando aí numa disputa, essa vinculação com a imagem de Bolsonaro. Bom, gente, falando aí em presidente Lula, já que você colocou aí, en passant, presidente Lula, o presidente sancionou com vetos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que foi aprovada em dezembro pelo Congresso. O despacho com os vetos foi publicado na terceira edição aí, nessa edição de terça-feira, na edição de ontem, perdão, do Diário Oficial, do dia 2 de janeiro. E entre os trechos vetados está o que obrigava o empenho, a reserva de recursos para o pagamento das emendas impositivas em 30 dias. Agora, isso vai gerar um problema, já está gerando um problema para o governo, né? Sabe? Olha, já começa o ano assim. Primeiro teve a medida provisória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi exatamente o contrário do teor daquilo que foi aprovado no Congresso sobre de desoneração da folha de pagamento.
Então, aí a gente já viu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo, olha, a gente vai analisar se essa medida ela é legal, senão nem começa a tramitar no Senado. Esse é o primeiro ponto a ser discutido agora em fevereiro. E o segundo importante ponto, que promete uma disputa intensa, é esse a respeito das emendas, porque no relatório do deputado Danilo Forte, no final do ano, ele colocou esse prazo. As emendas, Joelson, sendo liberadas no primeiro semestre, naturalmente favorecem as bases dos deputados e senadores, porque eles disputam a eleição, prefeitos, vereadores, e precisam desses recursos no primeiro semestre. E o que o governo argumenta é, a gente precisa dessa independência e o Congresso não tem como avançar em dizer quando que o governo vai liberar. O governo vai liberar, mas quando, aí é uma prerrogativa do governo. Então, é uma disputa que pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, pode judicializar. Danilo Forte, que é do Ceará, do estado do Ceará, temos até a imagem dele, é do União Brasil. Ele, inclusive, Sávia, publicou hoje uma nota à imprensa falando, né, eu acho que esclarecendo, né, qual é o relatório que ele apresentou e o que é que o governo está devolvendo, mas ele demonstrou confiança de que o Congresso derrube os vetos. E uma vez derrubados os vetos, Sávia, fatura liquidada. Derrubado o veto, aí de fato o governo não tem o que fazer. Pode fazer como o ministro Fernando Haddad, faz uma medida provisória, depois discute no Supremo, enfim, mas o Congresso ele tem essa prerrogativa e a gente vê um legislativo cada vez mais empoderado, aquele presidencialismo de coalizão de quando o presidente Lula foi a última vez presidente no seu segundo mandato, ele não existe mais. A gente tem um protagonismo do Congresso e é um caminho sem volta e esse protagonismo é em cima do orçamento, ou seja, de direcionar os recursos. Agora, não é um resultado de um primeiro mandato, por exemplo. Vamos imaginar que que o presidente Lula, daqui a 3 anos, entre numa disputa eleitoral, volte à tentativa de reeleição. Geralmente, essa segunda formação do Congresso tende a ser um pouco mais próxima do governo. Não é o resultado ainda da divisão Bolsonaro-Lula. E aí, quando eu estou falando isso, óbvio que eu estou considerando um cenário eventual de vitória de Lula. Mas se houver um outro cenário onde você tem alguém que represente o bolsonarismo de forma forte e entre e vença as eleições, é claro que esse cenário se desfaz. Não tem um pouco dessa característica, toda vez que é uma tentativa de busca por reeleição, o poder de quem está no governo é tão forte que geralmente leva consigo uma formação melhor no Congresso? É verdade, ajuda, facilita, mas a gente lembra que quando o mensalão ocorreu e depois o petrolão, ou seja, todos esses desvios ocorreram na tentativa de cooptar esses parlamentares, porque o governo, mesmo ali numa condição de reeleição, no caso, reeleição do presidente Lula, reeleição da então presidente Dilma Rousseff, mesmo assim não teve maioria no Congresso. Essa dinâmica de forças do presidente conseguir ser eleito, mas eleger a maior bancada, ela nem sempre é correlacionada aqui no Brasil. Bom, gente, eu vou despedir de vocês, né? Porque a força do tempo me impõe, tá? Paula, uma ótima tarde para você, Paula. Ótima tarde, Joelson. Ótima tarde para você, Sávia. Ótima tarde. Até amanhã, gente. Até amanhã, Paula e Sávia aqui com a gente no Jornal do Piauí. Nós vamos ficando por aqui, mas nós voltamos amanhã, dia 20, aqui na TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.